Olá pessoal, meu nome é Fernanda, sou professora de História do 6º ano e vamos falar hoje sobre a grande civilização grega. O PET 4 nos traz 2 semanas para discutir a civilização grega, tal é a importância dessa civilização. Não é que as outras sejam menos importantes, é porque essa civilização traz uma coisinha que assim está no nosso dia a dia. É através da civilização grega que nós vamos conhecer a palavra democracia. É através da civilização grega que nós vamos conhecer a palavra cidadania. Então, vem comigo que já vai começar. Vamos lá. PET 4, semana 3 e semana 4. Nós vamos começar a falar da Grécia. Vamos começar pela sua localização, né? E para que isso aconteça, deixa eu pegar o meu laser, fica bem mais fácil de mostrar para vocês. Então vamos lá. Aqui é a Grécia. E a Grécia, nós vamos ter a Grécia peninsular. Olha aqui, ó, ela está numa península, 6º ano. O que é uma península? Uma porção de terra cercada por água de todos os lados, menos um que se liga ao continente. Então, esse continente ao qual ela está ligada é o continente europeu. Então, aqui é uma península, por isso chamamos Grécia peninsular. Aqui, olha, nós já vamos ter a Grécia continental, pois se a península está ligada ao continente, essa parte é a Grécia continental. E nós vamos ter também a Grécia insular, que são essas pequenas ilhas que estão aqui de vermelho. Olha só, no Mar Egeu e também no Mar Jônico. Todas essas ilhas fazem parte da Grécia insular, sendo que esta ilha aqui é a ilha de Creta, a ilha do Minotauro. Então tá bom, vamos lá. E além disso, nós temos aqui de amarelinho a porção da Grécia oriental, ou porção da Grécia asiática. Então, aqui está a nossa localização geográfica da Grécia. Vamos passar agora vamos pensar, como é que a gente sabe dessa história da Grécia? Como foi que isso realmente aconteceu? Nós temos alguma fonte que nos comprove todas essas histórias da Grécia? Então, olha só, nós vamos ter 2 livros que falam sobre a Grécia. Todos 2 escritos por Homero. E aí, o primeiro deles chama-se Ilíada. E ele vai contar a história da Guerra de Troia. Quem nunca ouviu falar na Guerra de Troia? No cavalo de Troia? Você sabe quem que construiu o cavalo de Troia? Quem teve essa ideia genial de construir o cavalo de Troia? Foi uma pessoa chamada Ulisses, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E Troia, gente, era conhecido como uma cidade invencível, imbatível, até que Ulisses teve essa ideia de colocar soldados dentro deste cavalo e deixar na porta de Troia para que eles pensassem que fosse um presente. E os troianos, imaginando que era um presente e que os espartanos tinham ido embora, colocaram esse cavalo para dentro das muralhas e foram festejar e depois dormir. Até que os soldados que aqui estavam abriram a portinha, desceram e conseguiram vencer a guerra de Troia, mas isso é uma outra história.
Troia, gente, é conhecida como Ilion, e é daí que vem o nome de Ilíada. E nós vamos ter o Aquiles. Aquiles, gente, é um semideus. E Aquiles tinha uma força imensurável, só que ele tinha um ponto fraco. E este ponto fraco ficava justamente no calcanhar de Aquiles. E Aquiles levou uma flechada e deixa de spoiler, isso é uma outra história, né? Então, Homero escreveu a Ilíada e contou a história da Guerra de Troia. Mas ele também escreveu um outro livro, e esse outro livro era chamado Odisseia. A Odisseia, gente, vai contar a história das viagens de Ulisses. E Ulisses, em grego, tem o nome de Odisseu, daí o nome Odisseia. E aí, Ulisses, depois da guerra de Troia, ele volta para casa. Só que para ele chegar em casa, ele vai ter muitas aventuras, né? Então ele vai enfrentar monstros marinhos, ele vai enfrentar sereias, até ele conseguir voltar para sua amada esposa. Então essas são as duas fontes históricas pelas quais nós temos alguma coisa que nos conte sobre a Grécia, que é a Ilíada e a Odisseia de Homero. Mas além disso, nós vamos ter também, vamos ver, a história da Grécia, ela é dividida, gente, em períodos. Alguns colocam 4 períodos, outros colocam 5 períodos. Bom, eu trago aqui para vocês 4 períodos. O primeiro período chama-se período pré-homérico. O que é pré? O que vem antes. Então, um período que vem antes de Homero. O que vai falar nesse período? Primeiro que ele se trata do período de 2000 até 1100 a.C. E ele vai falar da formação da civilização grega, gente. E ao longo deste período, vários povos se estabeleceram na Grécia. Dentre eles, um povo muito importante, que são os aqueus. O segundo período chama-se período homérico. E no período homérico, a vida urbana, antes das invasões deste lugar, ela deu, então, noção do convívio de membros de uma família que tinha a propriedade de terras. Essas propriedades, gente, elas tinham um nome. Esse nome era Genos. E aí, ao longo do tempo, os genos foram se unindo e formaram o Demos. E quando se formou o Demos, acabou-se o período homérico e começa o período arcaico. E o período arcaico ele acontece de 800 a.C. até 500 a.C. E ele vai marcar a transição da vida rural dos genos para uma vida muito mais complexa nos demos. E aí, essas terras elas vão passar a pertencer, gente, a uma elite privilegiada, uma minoria que tem a grande maior parte das terras, enquanto a maioria dos seus habitantes não vão ter posse de terras. O quarto período chama-se período clássico. E o período clássico ele vai compreender as transformações políticas entre os anos 500 a.C. e 338 a.C. e marca o desenvolvimento autônomo, político e econômico da grande polis grega, em especial a polis de Esparta, a polis de Atenas e a polis de Tessália. Quando eu falo polis, vocês já imaginam o que seja, né? Vamos ver.
no nosso próximo slide o que é a polis. Aí nós temos o desenho de uma polis grega. Gente, polis significa cidade. E essa polis é uma cidade autônoma, uma cidade independente. Por ser uma cidade autônoma, uma cidade independente, ela vai levar o nome de cidade-estado, com E maiúsculo. Não se esqueça. Estado com E maiúsculo significa país, nação. Então, essa polis grega, aqui nós temos uma polis, aqui outra polis, outra polis, outra polis, todas elas gregas. Só que, gente, cada uma dessas polis, ela é autônoma, ela é independente, ela tem governo próprio, leis próprias e ela tem características próprias, apesar de todas essas polis fazerem parte da Grécia. E aí nós temos, olha, cada cidade-estado era um centro político, social, religioso, autônomo, com uma classe dominante, com deuses e um sistema de vida próprios. Vamos agora falar da nossa primeira polis de hoje. A primeira polis que nós vamos ver é Atenas. Observem bem Atenas, que vocês vão reparar o tanto que ela é oposta a Esparta. Então, Atenas é o berço da democracia e a cidade voltada para a arte e a educação. Aí nós temos uma imagem belíssima, maravilhosa de Atenas. Agora vamos ver como que funciona essa polis grega chamada Atenas. Primeira coisa, em Atenas, a forma de economia era agricultura. E aí o que eles plantavam? Eles plantavam a uva para fazer o vinho, eles plantavam cevada e eles plantavam a azeitona, a qual fazia-se o azeite de oliva. Mas uma outra coisa que tinha muito importante em Atenas era essa tal democracia. Vamos pensar. Todas as cidades gregas, elas eram governadas por reis. Então, o governante era um rei. E vocês sabem muito bem que quando o rei morre, quem governa é seu herdeiro. Ninguém elege um rei. Mas em Atenas, isso não acontecia. Em Atenas, isso era diferente, porque Atenas é o berço da democracia. Em Atenas, quem escolhia seu representante eram os cidadãos atenienses. Olha essa palavra, gente, cidadão. A palavra cidadão, a palavra democracia, ela tem sua origem na Grécia, principalmente na cidade, na polis grega chamada Atenas. E aí, o que significa democracia? Democracia é uma palavra grega, demos significa povo, kratos significa poder. Democracia, então, é o poder do povo. Isso significa democracia, poder do povo. Nós vamos ter no próximo slide, nós vamos ter, ainda falando de Atenas, nós vamos falar agora sobre a educação. Gente, como nós já vimos todas as outras civilizações, como será que as pessoas em Atenas escreviam? Lembram lá na Mesopotâmia como é que era? Que era em barro. No Egito, que era no papiro. Na China também descobriram o papel com caule de plantas entrelaçadas. Pois aqui em Atenas, eles escreviam com canetas feitas de ossos ou de bronze. E em Atenas também, gente, eles já tinham
na matemática o uso do ábaco. Vocês sabem que o ábaco é uma espécie de calculadora manual, não é? Nós já vimos isso também. Além da educação, nós vamos ver uma coisa muito, muito importante em Atenas, é a arte. E aí eles tinham estátuas em bronze e estátuas em mármore. Além disso, eles também faziam jarros para poder guardar o vinho e o azeite. Olha aí um jarro que nós temos, um jarro grego. Aí nós vamos ter também uma estátua em mármore. E olha essa outra, gente, eu tô sem lugar com essa carinha aí, ó. E vamos ter também essa outra estátua maravilhosa. Pessoal, na Grécia era muito valorizado o físico, a saúde física. Então nós vamos ver em todas as estátuas, nós vamos ver o físico muito bem colocado, sabe? Nós vamos ver o real muito presente. Nós vamos ver, olha essa musculatura, olha esses tendões, olha os tendões aqui no pé, olha os músculos na face, olha a dobradura no corpo, é muito próximo do real, mas isso é mármore, gente, tá? E eles buscavam a perfeição do corpo físico. Vamos ver o próximo slide. Ele vai nos falar também da educação em Atenas. Olha lá, as crianças aprendendo, elas escrevendo, olha. E, meninas, venham ver como que era a educação das meninas em Atenas. Gente, elas não aprendiam a ler, não aprendiam a escrever. Sabe o que elas aprendiam? O trabalho doméstico. Elas aprendiam com a mãe delas até a idade de se casar, aos 15 anos, tá? Elas se casavam aos 15 anos. Mas elas não se casavam com aquele príncipe maravilhoso que elas eram apaixonadas. Porque quem escolhia o marido da menina era o pai. E não era por amor, não, gente. Era por interesse mesmo, tá? Então, uma família se unia a outra família por interesse de terras, por N interesses. Até as crianças, as meninas desde crianças, os pais já escolhiam seu marido. E para os meninos? Para os meninos ricos, eles aprendiam a ler, escrever, recitar poemas e a cantar. Na Grécia, isso era muito importante, porque na Grécia eles valorizavam a oratória, o dom de se falar. Então os meninos aprendiam a cantar, eles aprendiam a recitar poemas. Agora, a partir dos 15 anos, eles passavam a frequentar um ginásio, que é uma espécie de academia, onde eles praticavam exercícios físicos e discutiam questões políticas e filosóficas. Depois dos 20 anos, eles ainda tinham mais 2 anos de preparação militar, e aí eles se tornavam um cidadão. Essa preparação militar, gente, é como hoje os meninos aos 18 anos vão prestar o exército, né? Então isso já existia em Atenas. Vamos mudar. Ainda falando sobre educação em Atenas, nós temos aqui a figura muito querida de um pedagogo. Então aqui é um pedagogo e aqui o seu pupilo. O pedagogo está ensinando o seu pupilo. Todos os meninos de Atenas, todos, recebiam educação por meio de um pedagogo. Os aristocratas, ou seja, as famílias ricas, os meninos continuavam seus estudos. Já nas famílias pobres, os meninos mais humildes aprendiam os afazeres profissionalizantes de seus pais. Vamos mudar. Democracia ateniense. Vamos ver o que temos na democracia. A democracia ateniense, gente, ela era formada com a participação de cidadãos atenienses. Agora, pensa bem,
No Brasil, toda criança que nasce, no momento que ela nasce, ela já é um cidadão. Mas na Grécia não era assim, não. No Brasil, a criança nasce, ela é registrada, ela já é cidadã brasileira com direitos e deveres. Mas na Grécia, quem era considerado cidadão? Em Atenas, era considerado cidadão homem, adulto, filho de pai e mãe ateniense. Então, ele tinha que ter esses 3 predicados para poder ser um cidadão. Ele tinha que ser homem, adulto, filho de pai e mãe ateniense. Aí sim, ele correspondia a uma minoria, pois a maioria, gente, das pessoas que moravam em Atenas eram estrangeiros, eram escravos ou mulheres. Estrangeiro, escravo e mulher não era cidadão em Atenas. E aí vamos ver. Quem eram os cidadãos? Homens com mais de 18 anos, eles poderiam participar do governo e eles tinham muitos direitos. Eles podiam ter propriedades e pagavam impostos e eles não trabalhavam. E as mulheres? As mulheres, gente, se ela fosse livre, se ela fosse escrava, não importa, ela não tinha direito, tá? Elas não podiam participar da política, elas tinham que obedecer a um homem, fosse o pai, fosse o marido ou, na falta dos dois, até um filho. As mulheres ricas, elas ficavam em casa. As mulheres pobres poderiam sair para trabalhar. Agora, e os estrangeiros? Os estrangeiros, eles eram livres, mas não participavam da política. Eles pagavam impostos e serviam ao exército. Eles não poderiam ter propriedades e normalmente eles trabalhavam no comércio. E os escravos? Bom, os escravos é óbvio, eles não eram livres, né? Eles eram propriedades de algum cidadão ateniense. Eles poderiam ser escravos por serem prisioneiros de guerra, ou por terem nascido filhos de escravos, ou até mesmo se tornarem escravos por dívida. Exemplo, se o cidadão ele faz um empréstimo, ele contrai uma dívida, e na época de pagar essa dívida, ele não consegue executar, não consegue pagar essa dívida, então ele vai até a pessoa que emprestou o dinheiro, o seu credor, e ele se torna escravo por dívida até ele conseguir pagar aquele dinheiro que ele pegou emprestado. Então, os escravos, além disso, eles trabalhavam na agricultura ou no serviço doméstico. Sociedade ateniense. Aí ela é dividida em eupátridas. Quem que eram os eupátridas? Eles eram os grandes proprietários, membros das famílias mais antigas, eram os bem-nascidos, sangue azul, sabe? Eram a aristocracia. E os georgóis? Os georgóis eram pequenos proprietários. Abaixo deles tinha os demiurgos. Demiurgos eram comerciantes, artesãos, os pobres em geral. E depois nós vamos ter os metecos. Os metecos, gente, eram estrangeiros ou filhos de estrangeiros. Lembra que eu falei no slide anterior que eles não poderiam ter propriedade? Se o eupátrida, ele é um grande proprietário, o meteco, gente, ele não tem propriedade nenhuma, ele não pode comprar. Ele é um estrangeiro. Por último, nós vamos ter aqui os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou atenienses escravizados. Em Atenas, nós tínhamos 2 lugares que eram muito frequentados pela população. O primeiro lugar se chama Ágora. E aí nós temos exemplo de Ágora. Ágora, gente, é uma praça onde cidadãos se reuniam e aqui eles iam falar de política, eles iam falar de filosofia, eles iam recitar poemas. Era aqui que tudo acontecia. Aqui é o Point de Atenas. O Point de Atenas é a praça chamada Ágora. E a Acrópole, gente, o que é a Acrópole? Olha aí essa belíssima imagem da Acrópole ateniense. Ela fica no alto da montanha. E a Acrópole, ela tinha 2 funções principais.
Primeira função, proteção. Então, ela ficava no alto de um morro e daqui de cima os soldados poderiam observar se estava vindo alguém diferente, se eles poderiam ser atacados. Então, daqui eles poderiam observar todo o entorno. Além dessa função de proteção, a Acrópole também tinha a função de templo religioso. Agora vamos à nossa segunda polis. A polis que a gente vai falar agora é a polis de Esparta. Lembrando, Atenas era a polis da democracia e da arte. Esparta é a polis da oligarquia e da guerra. E aí nós temos o exemplo de uma imagem da polis grega Esparta. Olha que lindo isso aí, gente. E nós vamos ter do lado de cá o símbolo de Esparta, que é a guerra. Agora eu quero contar para vocês. Se lá em Atenas eu falei que democracia vem do grego demos kratos, poder do povo, o que será que significa oligarquia? Ninguém sabe? Ah, não acredito. Oligarquia, gente, vem do grego oligarquia e ele significa governo de poucos ou governo de uma minoria. Então, democracia em Atenas, governo do povo, oligarquia em Esparta, governo de poucos. Vamos ver. A sociedade espartana. Deixa eu chegar para cá. Pronto. A sociedade espartana, gente, ela é dividida assim. 5% da população eram os espartanos. Eram ricos donos de terra e donos de escravos. Eles controlavam a política e o exército de Esparta. 10% da população eram os periecos. Os periecos, eles eram homens livres, comerciantes e artesãos, não eram considerados cidadãos e não possuíam direitos em Esparta. Gente, na realidade, ninguém é muito considerado cidadão em Esparta, porque eles nem conhecem o termo democracia, né? A última classe que nós temos são os ilotas. 85% da população é uma população de escravos pertencentes ao Estado espartano. Trabalhavam no campo para sustentar a elite espartana. Então, gente, isso aí é a divisão de classe na sociedade espartana. Vamos ver como era a criança em Esparta. Será que era normal como em qualquer outra cidade? Não era, não. Olha só, quando uma criança nascia em Esparta, ela era levada aos anciãos, aos sábios, e eles então iriam olhar para essa criança, verificar se ela era perfeita, se ela não tinha nenhum defeito físico. Se ela tivesse algum problema, algum defeito físico, essa criança seria lançada do alto de uma montanha. Tá? Então, a criança em Esparta, ela tinha que ser perfeita. Vamos ver. A educação espartana para os meninos. Como que era? Gente, olha só. A criança em Esparta, ela poderia ficar com a mãe, se ela nascesse perfeita, até os 7 anos. Até os 7 anos ela ficava com a mãe. A partir dos 7 anos, essa criança não ficava mais com a mãe. Ela era levada e aí, gente, ela era levada para viver por conta do Estado. Era o Estado, ela ia ficar na guarda do Estado.
E aí ele ia receber todo o conhecimento necessário para a sua vida futura e para a sua trajetória militar. Então, querendo a criança ou não, ela seria levada aos 7 anos e lá ela faria treinamentos. E como que era a educação das meninas? Gente, as meninas, as mulheres espartanas, elas também recebiam uma educação, elas poderiam participar, inclusive, dos ginásios, para que elas pudessem ter um bom físico, porque, afinal de contas, era ela que iria gerar os soldados espartanos. Então, ela era uma geradora de filhos, né? Ela não era cidadã, mas sabe que as mulheres em Esparta, elas tinham um pouco mais de liberdade do que as meninas em Atenas? Elas poderiam até trabalhar fora. Gente, a educação dos meninos em Esparta era tão rígida, mas tão rígida, que eles eram, quando eles ficavam nos ginásios, né, eles lá não era como os ginásios em Atenas, eram como se fossem quartéis militares. E lá, gente, eles iriam ter que passar por atividades nas quais eles teriam que suportar a dor, o frio e a fome. Desde os 7 anos. Quando estava muito frio, eles eram colocados do lado de fora do quartel para que eles aprendessem a suportar esse frio. Eles ficavam longos períodos sem se alimentar. E por que disso, gente? Porque eles eram criados para a guerra e eles tinham que estar prontos para todo o tipo de tempo que eles fossem enfrentar. Agora vamos ver características de Esparta. Olha só. A Esparta, gente, representou os valores de austeridade, espírito cívico, submissão total do indivíduo ao Estado. Era uma sociedade extremamente conservadora, patriarcal, aristocrática, guerreira e eugênica. Eugênica, gente, vocês já podem ter ouvido falar no termo eugenia. Isso significa o quê? Que não se admite defeito físico no cidadão. Eles imaginavam ser uma raça pura. Uma raça pura. Então, assim, esta é uma forte característica de Esparta. A formação dos guerreiros espartanos era um dos principais elementos da ordem social da sociedade. A preparação para a guerra e a posse de um efetivo permanente de soldados disciplinados e austeros. Por isso, eles tinham que enfrentar lá dias e dias com frio, fome, né? Constituíam um aspecto fundamental da sociedade espartana. Principais órgãos espartanos. Nós vamos ter, isso aí, gente, é uma assembleia. Então, essa imagem representa uma assembleia, e essa assembleia é a Ápela. A Ápela é a assembleia da qual participavam cidadãos espartanos com mais de 30 anos. Abaixo da Ápela tinha a Gerúsia. A Gerúsia era um conselho formado por 30 anciãos, e esses 30 anciãos com mais de 60 anos. Eles iam propor leis e eram eles que decidiam se entravam ou não entravam nas guerras. Fora a Ápela e a Gerúsia, nós vamos ter o Eforato. O Eforato é um órgão formado por 5 membros eleitos e eles ficariam no Éfora por 1 ano. E aí eles colocariam em prática todas as decisões tomadas pela Gerúsia. O governo de Esparta, gente, então, era definido como uma oligarquia, ou seja, o governo de uma
Noria. Vamos ver o próximo slide. Guerras greco-pérsicas. Isso aí já é o tema da semana 4 do PET 4. Aí, eu gostaria que vocês pudessem dar uma pausa e pegassem o podcast da civilização persa, escuta de novo o podcast, para você poder compreender o que são essas guerras greco-pérsicas, ou seja, as guerras entre a Grécia e a Pérsia. Vamos ver. Nós temos aí uma imagem, gente. Quem já assistiu o filme 300? Essa é uma imagem do 300. E esse aqui, ó, é o Xerxes. Ele é um rei persa. Ele é o filho do Dário. Então, ele vai, após a morte de seu pai, ele vai conquistar, ele vai guerrear e conquistar a Grécia. Então, olha, após a morte de Dário, rei da Pérsia, seu filho Xerxes liderou os persas e atacaram os gregos com um exército ainda mais poderoso do que o exército de seu pai. Porém, gente, os gregos que eram com as suas cidades, as suas polis independentes, os gregos se uniram, centralizaram, uniram forças na defesa do seu território e eles vão vencer os persas. Vamos ver lá. Sabe como que eles vão vencer? Eles vão formar uma liga com todas as cidades-estados, com todas as polis gregas. E essa liga vai se chamar Liga de Delos. E agora eu vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Aqui, né? Todo que pertence à Grécia. E aqui vai ser a Liga de Delos. E aí, nós vamos ver o seguinte: durante as guerras contra os persas, as cidades gregas lideradas por Atenas criaram uma confederação denominada Liga de Delos. Cada cidade-membro deveria contribuir com homens, navios e dinheiro para um fundo comum, com o objetivo de combater os persas e preparar-se para as futuras invasões. Os recursos da Liga ficavam guardados na ilha de Delos. Com a derrota do inimigo, Péricles, que era um governante ateniense, passou a transferir os recursos que estavam guardados na ilha de Delos para a realização de obras públicas em Atenas. Os recursos da Liga de Delos foram usados para construir grandes templos na Acrópole de Atenas, possibilitando o desenvolvimento da arquitetura, da escultura, do teatro e das artes em geral. O fortalecimento de Atenas gerou treta. Sabe o que é treta? Vai gerar treta mesmo com as outras cidades gregas, que acusavam Atenas de estar se apoderando, se apossando de todas as riquezas da Liga. Aí, a crescente rivalidade entre Atenas e as demais cidades helênicas vai dar origem à Guerra do Peloponeso, que marcou o início da decadência do mundo grego. A Guerra do Peloponeso. Gente, olha aí, ó. Aqui nós temos a Grécia, né? A Grécia que nós já vimos que era uma península, a insular, né? As ilhas e a Grécia aqui, a Grécia Oriental, a Grécia Asiática. Só que agora, com a Guerra do Peloponeso, a Grécia vai ficar dividida. Ela vai ficar dividida, olha, esses rosinhas aqui, ó, são os que estão do lado de Atenas. E contra os que estão do lado de Atenas
está Esparta com com seus aliados, que vai ser os aliados de Esparta, será então o elo de Peloponeso. Vou falar isso novamente. Nós vamos ter aqui a Liga, que é composta pelos que estão do lado de Atenas, chamada de Liga de Delos. Olha aqui, Atenas e aqui o Peloponeso. Quem está do lado de Atenas vai ficar na Liga de Peloponeso. Quem está do lado de Esparta vai ficar, voltando, quem está do lado de Atenas, vou voltar no mapa, professora, quem está do lado de Atenas vai ficar na Liga de Delos. Quem está do lado de Esparta vai ficar do lado da Liga do Peloponeso. Pronto. Estão entendendo aí agora? Fechou? E aí nós vamos ter, gente, olha, Atenas, ela é muito forte pela marinha, pelo mar. E Esparta é muito forte militarmente por terra. Então, nessa guerra de Peloponeso, ela vai durar anos. Anos mesmo, gente. E quem vai vencer essa guerra? Quem vocês acham que vai vencer a guerra de Peloponeso? Vocês acham que quem vai vencer é Atenas? Ou vocês acham que quem vai vencer é Esparta? Façam suas apostas. Vou fazer um quiz e, por favor, respondam isso, tá bom? Então, vamos pensar lá. Olha só. Atenas, gente, havia se tornado o centro político, econômico e cultural da Grécia. Esparta não aceitava essa situação de Atenas estar se tornando tão importante. Então, Esparta vai criar o Peloponeso, que é a liga dos que estão junto dele, para poder lutar contra a liga de Delos, dos que estão junto de Atenas. E aí, gente, eles vão guerrear, e após 10 anos de guerra entre Esparta e Atenas, Esparta então pede uma trégua. Só que eles vão fazer uma paz, vão assinar essa paz, mas essa paz não dura muito não. Menos de 8 anos, eles entram em guerra novamente, só que dessa vez, quem vence a guerra, quem votou em Esparta, venceu. Quem vai vencer a guerra é Esparta. Acontece que a civilização grega, o grande império grego, ele vai ser dominado. Ele vai ser dominado pelo Império Macedônico. Gente, vocês acreditam que a Macedônia fica um pouquinho ali, ela é vizinha da Grécia. Eles têm uma língua muito parecida com a língua grega. Eles têm costumes, cultura muito parecidos. Só que os gregos faziam de conta que nem conheciam os macedônicos. E aí, nós vamos ver agora no mapinha, olha só, nós vamos ver aqui de laranja o território que era original da Macedônia. Esse resto pertencia ao Império Grego. Acontece que nós vamos ver de amarelo toda a conquista de Alexandre o Grande. Gente, esse homem é o cara. Não é à toa que ele é chamado de Alexandre o Grande. Mas ele era extremamente guerreiro. Muito guerreiro. E a Macedônia, ela começa a crescer, expandir com o rei Filipe II. Ele começa a expandir, mas vai ser com Alexandre que esse reino vai então deslanchar. Agora, gente, Alexandre, ele era muito ousado. Muito ousado. Gente, os soldados dele achavam que
era meio suicida, porque o homem entrava na guerra de corpo e alma. Ele era assim, ele não tinha medo, ele era destemido mesmo. E aí o que vai acontecer? Após essa guerra lá do Peloponeso, a Grécia então ela vai se enfraquecer. E ela se enfraquecendo, o Alexandre então vai encontrar então uma brechinha para ele conquistar esse grande território. Gente, ele vai conquistar tantos territórios que olha aqui. Ele vai conquistar o Egito, ele vai conquistar aqui a região da Palestina, ele vai conquistar a região da Grécia, a região da Mesopotâmia, ele vai conquistar a Índia, ele vai conquistar parte da Europa, gente, e assim, o norte da África, ele vai conquistar. Então, assim, o Império Macedônico é um dos maiores impérios das grandes civilizações. Agora vamos ver o próprio Alexandre o Grande. Olha aí uma estátua do Alexandre. Gente, ele morreu muito jovem, viu? Ele morreu extremamente jovem. E aí nós vamos ter nesse mapinha o grande império, a grande conquista do Império de Alexandre o Grande. Vamos agora. Alexandre, gente, antes de morrer, ele juntou seus generais e ele falou para ele que eles tinham um desejo. Aliás, ele tinha 3 desejos. E ele falou para esses generais quais eram esses desejos. Vamos ver como era isso. Os 3 últimos desejos de Alexandre o Grande. Quando ele estava à beira da morte, convocou seus generais e relatou a ele 3 desejos. Primeiro desejo, que seu caixão fosse transportado por mãos de grandes médicos da época. Grandes médicos transportariam seu caixão. Desejo 1. Desejo 2, que fosse espalhado pelo caminho até seu túmulo todos os tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas. Esse foi o seu segundo desejo. E o seu terceiro desejo, que as suas mãos fossem deixadas balançando no ar fora do caixão à vista de todo mundo. Os generais pensavam, ele está louco. Aí um dos generais perguntou, mas Alexandre, por que desses 3 desejos? Aí Alexandre explicou. Olha esse pensamento, gente. Olha o pensamento de Alexandre. Primeiro desejo, ele falou assim: quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de cura diante da morte. A morte é certa. Segundo, quero que o chão seja coberto com os meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais, se foram conquistados aqui, eles vão permanecer. Caixão não tem gaveta, ninguém leva nada para outra vida. Terceiro desejo era que quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias nós viemos e de mãos vazias nós partimos. Legal isso, né, gente? Eu acho esse desejo do Alexandre fantástico. Agora, gente, eu poderia deixar de falar dos Jogos Olímpicos, né? Então, os Jogos Olímpicos, eles surgiram na Grécia Antiga, surgiram na cidade de Olímpia e surgiram para homenagear Zeus. Zeus é o maior dos deuses do Olimpo. E aí, quando eles participavam, olha o home office, nem à noite tem sossego. Quando eles participavam das Olimpíadas, gente, o prêmio deles era uma
coroa de louros. Aqui Zeus com uma coroa de louros. Então, o prêmio que eles recebiam era esse. Os jogos aconteciam para homenagear Zeus. O primeiro aconteceu no ano de 776 a.C., na cidade de Olímpia. Daí o nome Olímpicos, ou Olimpíada. Aconteciam de 4 em 4 anos, como acontece hoje. E nessa data, gente, as guerras paravam. Eles podiam estar guerreando na época, porque a data da Olimpíada tinha a data certa, de 4 em 4 anos no mesmo período. E aí eles cessavam todas as guerras e eles iriam, então, participar das Olimpíadas. Uma outra característica, as mulheres não participavam e não assistiam os Jogos Olímpicos, tá, gente? Só os homens participavam e eles faziam as provas nuzinhos, tá? Vamos ver aqui, ó. Nós vamos ter, olha só, uma estátua com um jogo esqueci o nome, gente, fugiu. E aqui nós vamos ter também uma outra modalidade de jogos. Ixi, não quer aparecer. Ó, nós temos corrida, nós temos luta, né? Então aqui são algumas modalidades que existiam nos Jogos Olímpicos. Arremesso de disco, lembrei. Então vamos lá. Qual que era a religião? Eles eram politeístas, eles acreditavam em muitos deuses. E aí, vou colocar aqui. Esses deuses, o maior deles, Zeus. Depois nós temos Hades, Poseidon, Afrodite, Apolo, Ares. Artemis, Atena. A cidade é Atenas. Atena é a deusa protetora de Atenas. Aí temos Deméter, Dionísios, Efésios, Hera, Hermes, Hestia, Eros, Aquiles, Perseu e Herácles. Tem outros deuses no panteão, mas esses aí são os que normalmente a gente vê em filmes, em jogos, né? São esses aí. Aí, filosofia. Gente, filosofia surgiu na Grécia. Vocês vão ter filosofia quando vocês estiverem no primeiro ano do ensino médio, tá? A palavra filosofia significa amor à sabedoria. E aí nós vamos ter 3 filósofos: Sócrates, Platão e Aristóteles. Na aula passada que a gente estava falando sobre a China, eu falei uma frase de Sócrates e vou repeti-la. Só sei que nada sei. Ou seja, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu sei que preciso conhecer. Então, só sei que nada sei. E aí, nós vamos ver agora a arte grega. Gente, foi na Grécia que surgiu o teatro. E aí nós vamos ver a tragédia e a comédia. E o teatro, gente, ele só poderia ser interpretado por homens. As mulheres não poderiam participar das peças. Então, os homens, eles usavam máscaras, né? E aí tinham também as máscaras usadas para a tragédia, que eram as máscaras tristes, e as máscaras usadas para a comédia, que eram máscaras alegres. Além disso, nós vamos ver 2 pinturas gregas muito interessantes. Olha só, gente, nós temos aqui a pintura vermelha, tá vendo que do lado de fora da pintura é vermelha? A pintura vermelha e o negro, que a imagem é negra. E nós vamos ver a pintura negra com a imagem vermelha. Então, isso se chama a técnica do vermelho e o negro e do negro e vermelho. É uma pintura, uma técnica grega, tá? Agora nós vamos ter aí, quem será?
Atenas, representado por um filósofo, versus Esparta, representado por um guerreiro. Vamos ver um quadro comparativo sobre Atenas e sobre Esparta. Então tá. Atenas e Esparta são duas cidades gregas. E aí, Atenas, a economia dela é mercantil, é comercial. Já a economia de Esparta é uma economia agrária. Em Atenas, a educação formava-se cidadão. Em Esparta, a educação formava-se para o militar, formava-se para o exército. Atenas era uma cidade cosmopolita que recebia gente do mundo inteiro. Já Esparta era uma cidade xenofóbica, era uma cidade em que, no mínimo, uma criança ao nascer, ela não tinha direito de permanecer viva se ela tivesse algum defeito físico. Quanto à política, em Atenas nós temos a democracia, governo, poder do povo, e em Esparta nós temos a oligarquia, que é governo de poucos, de uma minoria. Um outro quadro comparativo são características ainda de Esparta e Atenas. A colonização de Esparta foi uma colonização principalmente dórica e de Atenas uma colonização jônica. A característica de Esparta é uma característica militar e a característica de Atenas uma característica cultural. Na região, Esparta ficava no Peloponeso e Atenas ficava na região ática. A pirâmide social de Esparta eram esparciatas, periecos e ilotas. E em Atenas, eupátridas, demiurgos, metecos e escravos. O governo, então, era uma diarquia e uma monarquia em Atenas, que depois se transformou em uma democracia, e em Esparta se transformou numa oligarquia. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Esse conteúdo é do nosso PET 4, semana 3 e semana 4, e nós vamos fazer um quiz sobre Esparta e Atenas. Nós vamos fazer pelo Google Forms. Fiquem com Deus. Até a próxima. Se cuidem. Se sair de casa, usa máscara. Lavem bem as suas mãos. Beijos e até a próxima.